No vídeo de hoje vamos falar sobre a gestação após a cirurgia bariátrica. Quer saber um pouco mais? Então não perca! Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje já vou começar o nosso vídeo pedindo para deixar aquele like aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, isso é muito importante para trazer mais conteúdos para vocês. Em breve vai ter mais novidade aí se a gente atingir um certo número de inscritos, combinado? Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre a questão da gestação após a cirurgia bariátrica. Vamos tirar as dúvidas se a gente pode fazer não, desculpa. Quando, né, é o período ideal para engravidar após a cirurgia bariátrica? Quais são os riscos? O que atrapalha? O que interfere? Tudo isso que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre a gestação. Em primeiro lugar, pessoal, o que a gente precisa entender precisa ser conversado tanto com o médico cirurgião de vocês, quanto o ginecologista, obstetra, a respeito desse interesse com relação a engravidar, a gestação, tá bom? Algumas das informações que eu vou dar aqui são informações gerais, mas tudo que eu sempre falo também nos vídeos aqui do canal, a gente precisa avaliar individualmente, isso precisa ser conversado com a equipe médica de cada uma de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Vanessa, a primeira pergunta que é mais comum, que mais acontece, é seguro engravidar após a cirurgia bariátrica? E a resposta, com certeza absoluta, que sim. Em primeiro lugar, pessoal, a gente precisa entender que o excesso de peso, a obesidade para uma gestação é algo que traz muitos riscos, tanto a gestante quanto para o bebê, tá? Então, quando a mulher que já está acima do peso, em alguns casos uma obesidade grau 2, grau 3, isso pode trazer consequências muito sérias. A gestação já passa a ser uma gestação de risco pelo excesso de peso. Então, fazer o procedimento da cirurgia bariátrica, ter o processo de perda de peso, vai diminuir muito as chances de algumas complicações e vai ser uma gestação muito mais saudável, uma gestação muito mais tranquila. E aí é interessante a gente falar isso porque existem inclusive muitas mulheres que optam pela cirurgia bariátrica, inclusive para a gestação, para depois pensar em engravidar. Por quê? O excesso de peso, pessoal, também atrapalha na fertilidade. Quando nós perdemos pesos, a gente tem um aumento da fertilidade, uma chance maior de engravidar. E aí um parênteses que vocês sabem que eu gosto de fazer esses parênteses. Mulheres, tomem muito cuidado também depois da cirurgia bariátrica. Por quê? A libido pode mudar, mas principalmente a questão da fertilidade. Normalmente a mulher fica muito mais fértil. Então tem que ter um cuidado redobrado após a cirurgia bariátrica para não correr o risco de engravidar cedo demais. Que é isso, é o nosso próximo ponto, nosso próximo tópico com relação a esse assunto, tá? Vanessa, qual o tempo ideal, o tempo mínimo para engravidar após a cirurgia? Existe um tempo, gente, que é o ideal e o tempo seguro, tá? Então, assim, Vanessa, eu posso engravidar? Acontece de ter uma gestação com poucos meses da cirurgia bariátrica? Acontece. Existem pessoas que engravidam poucos meses depois da cirurgia bariátrica, às vezes 2, 3 meses. É seguro? Hoje nós conseguimos ter todo um cuidado com esse paciente, mas o cuidado vai precisar ser redobrado, tá? A segurança e o tempo ideal, pessoal, é de no mínimo 14 a 18 meses após a cirurgia. Então, 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio após a cirurgia bariátrica é o tempo mínimo adequado para engravidar. Isso por quê? Por alguns motivos, como por exemplo, você já estar dentro do peso ideal e o seu corpo já está mais adaptado à cirurgia bariátrica e normalmente todas as deficiências nutricionais que podem ser acarretadas da cirurgia bariátrica já estarão sendo corrigidas ou já foram corrigidas, tá? Então, é normal que às vezes nos 3 primeiros meses a gente tenha uma alteração um pouco maior das deficiências de vitaminas e minerais. E aí uma gestação nesse período tão pertinho ali do processo depois da cirurgia bariátrica
pode se tornar um pequeno risco para a mãe e para a criança por conta de alguma carência nutricional. Mas o que é importante e o que a gente precisa entender. Cheguei no meu peso ideal e eu quero começar a iniciar essa tentativa de engravidar, precisa conversar tanto com o seu cirurgião quanto com o obstetra, se possível familiarizado com a cirurgia bariátrica. Por quê? A suplementação vai ser diferente. A gente precisa ter um reforço dessa suplementação, tanto junto com o nutricionista também, para que todos os nutrientes sejam fornecidos na quantidade adequada para que tenha uma gestação bem saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. E Nutri, qual é o peso médio esperado de ganho aí durante a gestação após a cirurgia bariátrica? Nós temos esse cálculo, nós temos esse consenso, pessoal, associado na verdade ao IMC antes da gestação, tá? Então, o que a gente vai fazer é um cálculo de como está o seu IMC antes de engravidar. Então, se você já atingiu um peso ideal, tá dentro do IMC normal, aí a gente vai ter um cálculo de ganho de peso esperado. Se você ainda não atingiu, tá com um grau de sobrepeso ou ainda um grau, por exemplo, de uma obesidade, aí vai ser um cálculo um pouquinho diferente. Mas em média, um ganho de peso médio seria ideal de entre 7 e 9 quilos, para que a gente também não tenha um ganho de peso excessivo durante a gestação. E aí, pessoal, um ponto importante, que muitas mulheres às vezes ficam preocupadas, falam assim, nossa, Vanessa, como que vai ser esse processo de ganho de peso, tudo isso. O que eu falo, pessoal, o acompanhamento psicológico é fundamental nesse período, nesse processo. Por quê? Você passou por todo um processo de perda de peso, normalmente uma perda de peso, né, num percentual de perda de peso muito grande. Às vezes a mulher perdeu 20, 30, 40, 50 quilos antes de engravidar. E aí depois da cirurgia bariátrica, qualquer ganho de peso, isso pode gerar algum pequeno gatilho, algum pequeno desconforto, mesmo que seja por uma gestação algo esperado. Então, além dos médicos e do nutricionista, é muito importante também manter um acompanhamento psicológico para nos ajudar a trabalhar esse processo de ganho de peso durante a gestação, tá? E uma coisa que eu também gosto muito de conversar e recomendar para as minhas pacientes com relação às cirurgias, por exemplo, reparadoras, as cirurgias plásticas, que a gente já tem um vídeo aqui no canal, não esquece de ir lá depois assistir também. Nesses casos, quando a mulher tem o interesse de engravidar, eu recomendo esperar ao máximo a realização de uma cirurgia reparadora, se for o caso. Por quê? Ainda vai ter um ganho, um aumento ali na área abdominal. Então, às vezes vai ter uma dilatação, uma pele que vai ficar ainda mais esticada. Então, é interessante que a gente faça depois desse pós-parto, depois da amamentação, que às vezes vai precisar de uma reconstrução, por exemplo, de seios. Então, é interessante que isso seja depois. Ah, Vanessa, eu tenho vontade de ter mais de um filho. Então, adiar um pouquinho também para que a gente não precise fazer, por exemplo, mais de uma cirurgia reparadora por conta, às vezes, de uma gestação, tá certo? Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo. Eu não vou, como eu falei, dar detalhes muito específicos, porque isso precisa ser conversado, tanto com a equipe médica, quanto com o seu nutricionista, com o seu psicólogo. Mas entendam, a gestação hoje, após a cirurgia bariátrica, ela é segura sim. Nós temos muitos dados para isso. Ela vai trazer um benefício muito grande para a mãe, principalmente, para o bebê também, porque nós diminuímos riscos como pré-eclâmpsia, como diabetes gestacional, mas é fundamental que esse acompanhamento com a equipe seja feito de pertinho, através da suplementação, através da alimentação, para que a gente não tenha nenhuma deficiência nutricional, nem para a mãe e nem para o bebê. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer responder todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.